Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai para mais um vídeo do nosso projeto de ler as peças do Nelson Rodrigues. Hoje nós vamos falar sobre álbum de família, mas antes, se você ainda não for inscrito, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa seu like, que você me ajuda muito na divulgação do vídeo, e deixa seu comentário também, que eu adoro conversar com vocês. Se você chegou aqui nesse vídeo de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, eu tô fazendo um projeto de leitura de todas as peças do Nelson Rodrigues em ordem cronológica. Eu já li Vestido de Noiva e já li também A Mulher Sem Pecado, as duas primeiras peças do Nelson, e agora eu vou falar sobre álbum de família. Eu vou deixar o link aqui embaixo da playlist com todos os vídeos do projeto, e aí se vocês ainda não viram, vão lá conferir também. A peça de hoje é uma das mais polêmicas do Nelson Rodrigues, né? No último vídeo a gente falou sobre Vestido de Noiva, que foi a peça que deu nome ao Nelson Rodrigues dentro da dramaturgia e transformou completamente o cenário do teatro brasileiro. Depois de Vestido de Noiva, o Nelson escreveu então a peça Álbum de Família, que daria início ao falado teatro desagradável. Desagradável porque as peças produzem asco no público, elas trazem, de acordo com o que o próprio autor escreveu, tifo e malária na plateia. Com o álbum de família, então, Nelson viu o seu declínio, o início do seu declínio. Álbum de Família foi a terceira peça que o Nelson escreveu no ano de 1946 e foi também a primeira peça barrada pela censura. A peça só iria aos palcos quase 20 anos depois, em 1967, tendo sido liberada somente em 1965. Para vocês terem uma noção, o primeiro censor definiu que nenhuma linha passava pela censura. Alegaram que o material era absurdo, uma incitação à violência, uma preconização do incesto e também além do lesbianismo, que também tinha na peça. Ironicamente, o ato de censura ocorreu no governo do Eurico Gaspar Dutra, que durante a sua campanha prometia o fim da censura. Como a peça foi proibida, o Nelson publicou ela em formato de livro e começou a mandar para diversos amigos, críticos, jornalistas, mas pouquíssimas pessoas realmente entenderam a mensagem que ele queria passar. A obra foi acusada de morbidez, imoralidade, obscenidade, sacrilégio, além de dizerem que a peça continha incesto demais. E como o próprio autor dizia, né, como se pudesse conter incesto de menos. A impressão que dava é que as pessoas estavam levando a peça para o pessoal, como uma ofensa mesmo. Elas não conseguiam definir se a peça era boa ou ruim. Elas simplesmente consideravam as peças em termos passionais. Essa já entra na segunda categoria de peças do Nelson. As outras duas que a gente já conversou, A Mulher Sem Pecado e O Vestido de Noiva, eram consideradas peças psicológicas. Essa ela já vai entrar como peça mítica. Aqui o dramaturgo começa a trabalhar os arquétipos ancestrais, a busca pelo inconsciente primitivo. Ele busca trabalhar o inconsciente coletivo, né? Ele busca mostrar de uma maneira bem exacerbada os desejos mais íntimos, secretos e sujos do ser humano. Recheado de miséria e abandono, ele mostra o lado mais desagradável do ser humano, sem limite nenhum e sem tabu. Uma coisa que eu senti que fica bem clara é que a ideia dele mesmo era mostrar que o relacionamento familiar, ele tem muitas mentiras e muitos segredos para ele ser sustentado. Então ele expõe ao público aquilo que o homem podia sentir nas suas entranhas mesmo. E aí a gente pode parar para pensar que aquelas pessoas que se sentiram tão ofendidas com a peça, na verdade elas estavam se enxergando nela. Mas certo, Cá, você tá falando, e do que fala essa peça? Ela é realmente tão asquerosa assim? Bom, vamos lá, né? Realmente essa é uma peça muito pesada, mas antes de começar a falar sobre a história em si, eu vou lembrar vocês, como sempre falo em todos os vídeos desse projeto, esse vídeo vai conter spoilers, porque não tem como eu conversar com vocês sobre a peça sem falar dela como um todo. Então fiquem avisados. Álbum de Família também está no primeiro volume do box da Nova Fronteira, né? Mas ela não tá na continuação de Vestido de Noiva. Ela já tá um pouquinho mais pra frente, que daí inicia as peças míticas. Bom, a peça vai contar a história de uma família, né? Como o próprio nome já diz. A gente tem ali uma família e a mãe dessa família é a Senhorinha e ela é casada com o Jonas.
Mora com eles também a irmã da senhorinha, a Ruth, que é uma solteirona. Aí a gente tem os filhos da senhorinha e do Jonas, né? O filho mais velho é o Guilherme e ele tá no seminário estudando para ser padre. Depois a gente tem o Edmundo, que é casado com a Heloísa e ele tem uma relação bem conturbada com o pai. O terceiro personagem, o terceiro filho dessa família é o Nonô, que é um personagem louco, né? Ele fica ali rondando a casa da família, andando nu e gritando por aí como um lobo, né? Uivando. E por último a gente tem a única filha, que é a Glória, que ela tá atualmente num colégio interno. A Glória tem ali seus 16 anos. Pois bem, a história começa então, né? A gente já tem essa família, mas a história vai começar, na verdade, com o casamento da senhorinha com o Jonas e eles estão posando por um fotógrafo num dia depois do casamento. E é por isso que o nome da peça é Álbum de Família, porque à medida que a peça vai acontecendo, a gente tem diversas cenas das pessoas posando para foto, né, em momentos diferentes da vida deles. Então, é como se você estivesse folheando um álbum de família mesmo, que daí você vê a foto do casamento, depois a foto com os filhos, e aí você vai folheando esse álbum, e na peça mesmo, na montagem da peça, a gente tem lá eles posando para foto, o fotógrafo, e aí depois começa a cena. Além desses momentos de fotos, a gente tem um speaker, que é uma espécie de narrador que ele vai dando algumas entradas ao longo da peça. Então ele vai contextualizando o que está acontecendo, fazendo comentários muitas vezes irônicos. E eu acho que é a partir do speaker que a gente tem um alívio cômico para a peça. Bom, a peça começa então com o speaker, né, o nosso narrador, contando pra gente sobre o casamento da senhorinha com o Jonas, e aí a gente já tem o primeiro incesto. Um incesto mais tranquilo, se é que eu posso chamar assim, mas a senhorinha e o Jonas, eles eram primos, né, e eles estão se casando ali no ano de 1900. Antigamente era muito comum, né? Ainda hoje a gente tem alguns casos de primos que se casam, enfim, por isso que eu falo que é um incesto, por ser dentro da mesma família, mas é um pouco mais leve, assim, não é tão pesado. E aí o tempo passa, os filhos crescem e a gente vai acompanhar então essa história. Eles estão morando numa fazenda no sul de Minas Gerais, e aí a gente já consegue perceber como o Jonas é um personagem extremamente asqueroso e nojento. Ele tem ali uns gostos, como eu posso dizer, bem doentios. Ele gosta de desvirginar meninas de 13, 14, 15 anos. Crianças, na maioria das vezes, né? Ele é um pedófilo. E quem arruma essas meninas para eles é a Ruth, a irmã da senhorinha. Essas garotas são levadas então para casa dele, para essa casa na fazenda, e a senhorinha meio que aceita essa situação de uma forma muito passiva. Então a gente tá ali naquela fazenda, né? E a gente escuta uns gritos de uma menina, de uma jovem, que a gente vai descobrir que ela é novinha também, uma dessas garotas que o Jonas acabou pegando pra ele, e ela tá grávida e ela tá pra ter o bebê, ela tá ali em trabalho de parto, e ela foi ter o bebê na casa dele também. Só que ao mesmo tempo que essa garota tá lá sofrendo, coitada, para ter esse bebê, o Jonas já tá ali conversando com a Ruth sobre uma outra garota da região que ele pode pegar, que ela conseguiu para ele. Nisso vai chegar então o Edmundo, que é aquele filho que é casado, e ele chega lá e ele diz que o casamento dele acabou. Aí nisso também já apareceu o Nonô, que é o outro filho da família, né, que é louco, e aí ele também só aparece gritando, a gente não chega a ver ele mesmo. Bom, o Edmundo não diz exatamente por que o casamento dele acabou, ele só diz que acabou, e ele se desentende com o pai mais uma vez. Um pouco depois, quem é que vai chegar é o Guilherme, que é o filho mais velho, aquele lá que estava estudando para ser padre, e ele chega lá e diz que ele não vai mais ser padre, que ele largou o seminário. E depois o pai fica naquele discurso dizendo que os filhos são como ele, que eles são um orgulho, que eles gostam de mulheres. E os filhos claramente se incomodam com aquilo e diz que eles não são como o pai, que eles não querem ser como o pai, que eles detestam a forma como o pai age, que eles são homens de uma mulher só, que eles não são como o pai que trai a mãe deles. Inclusive, eles começam a falar para a mãe que ela não tem que suportar tudo aquilo, que ela não tem que tolerar tudo aquilo. Nessas conversas, eles acabam descobrindo que a Glória tá para chegar também, porque ela foi expulsa do colégio interno.
A primeira cena da peça, inclusive, é a Glória no colégio interno com uma outra garota, com uma amiga dela, e elas estão se beijando, jurando amor eterno, elas estão apaixonadas, né? E acaba que uma das freiras do colégio interno descobre, pega as duas no flagra e expulsa as duas por conta do relacionamento homossexual. O pai claramente não acredita que aquele beijo foi com malícia, ele acha que a freira exagerou, ele acha que a escola que ninguém entende, mas que a filha, que a Glória, é a única santa da família, é a única que se salva naquela família toda. A gente também vai descobrir que a tia Ruth, né, ela faz tudo isso pro Jonas porque o Jonas foi o único homem que um dia olhou para ela, que um dia se deitou com ela. Ela sempre ficou ali muito à sombra da senhorinha, muito à sombra da irmã, e nenhum homem nunca quis, nenhum homem nunca se interessou por ela. Por isso, inclusive, que ela foi morar com a irmã, né? Ela não tinha se casado e um dia o Jonas chegou muito bêbado em casa e ele acabou se deitando com a Ruth e ela ficou tão encantada com aquilo que ele deu bola para ela, que ele deu uma atenção para ela, que agora ela faz tudo para vê-lo feliz, inclusive arrumar crianças, arrumar meninas para ele. Isso é uma coisa muito comum na sociedade, inclusive até hoje, né? Muitos homens se aproveitam disso para ter a mulher na palma da sua mão, dizendo frases como: se você me largar, nenhum homem vai te querer. Entre esses diálogos da família, uma coisa que a gente vai perceber é que o pai, ele tem uma obsessão pela filha e o Edmundo, ele tem uma obsessão pela mãe. Até que ele vai enfrentar o pai por conta da senhorinha e o pai vai dizer pra ele que ele faz tudo o que ele faz porque um dia ele chegou em casa e ele viu um homem saindo do quarto da mãe, fugindo, ele viu um vulto fugindo do quarto da mãe e ele descobriu então que a mãe dele traía ele. Ela inclusive vai assumir a traição, né? Ela chega a contar pro Jonas na época quem foi o homem e ele mata esse homem. Só que na verdade ela mentiu, né? Porque ela estava traindo ele, mas não era com esse homem que ela falou, era com um outro homem. Ela deu o nome de um homem qualquer só para salvar o amante. Nisso, Edmundo vai assumir então a sua paixão pela mãe. Ele diz que o casamento dele acabou porque ele sempre foi completamente apaixonado pela mãe e ele não pode ter nenhuma outra mulher. Inclusive, ele nunca chegou a consumar o seu casamento, né? Nunca foi pra cama com a sua esposa, porque ele dizia que ele só tinha cabeça, ele só conseguia pensar em uma mulher e ele seria fiel a ela. E essa mulher era a sua própria mãe. Só que quando ele descobre essa traição da mãe, tudo aquilo que ele imaginava, que a mãe era uma santa, que a mãe era isso, aquilo cai por terra e ele fica completamente desnorteado para saber quem é o amante da mãe. Ela acaba contando para ele e ele não aguenta e se suicida. Ao longo da peça, a gente tem ali vários momentos em que a gente escuta a garota gritando, aquela garota que tá lá no quarto tendo um bebê. Ela morre porque acontece uma cena horrorosa em que o Jonas, ele entra no quarto dessa garota, ela tá ali em trabalho de parto, ele estupra ela e, enfim, ela acaba falecendo, ela acaba não aguentando e morrendo. E sim, essa cena me deixou completamente em choque. Enquanto tá acontecendo alguma dessas coisas, né, o Guilherme, que é o filho mais velho, ele vai então buscar a Glória, que a Glória tá chegando, só que daí tá chovendo muito, eles acabam entrando numa capela, numa espécie de capela que tem ali, e aí eles vão conversando, eles estão meio molhados ali, ele pede pra ela tirar a roupa, né, pra ela poder se secar, e enquanto eles estão ali, a Glória tá o tempo inteiro perguntando do pai. E aí, nessa capela tem a imagem de Jesus Cristo, só que quem tá no rosto de Jesus Cristo, a imagem que tá no rosto de Jesus Cristo, é a imagem do Jonas, a imagem do pai da Glória, porque ela vê em Jesus, ela vê no pai Jesus Cristo, né? E esse é um dos motivos que muita gente acusou a peça de sacrilégio. Quando a Glória começa a perguntar muito do pai, o Guilherme fica meio irritado, né? E ele conta pra ela que o pai não vale nada, ele conta todas as coisas que o pai já fez. E ele propõe pra ela fugir, né? Fugirem os dois, para eles poderem ficarem longe do pai. Só que a Glória não quer, ela quer ficar perto do pai, independente das coisas que ele tenha feito. Ela vê no pai a melhor pessoa da vida dela. Até que o Guilherme fala então para ela que ele foi
pro seminário, ele quis virar padre, simplesmente porque ele era apaixonado por ela, né? Então ele era apaixonado pela própria irmã, ele não aguentou isso, então ele falou, vou virar padre. Ele chegou no seminário, ele viu que ele ainda não conseguia parar de pensar na irmã, e ele foi lá e cortou o próprio órgão fora, porque assim ele podia ser o único homem que poderia ficar com ela e ainda assim manter a pureza da própria irmã. A Glória fica irritadíssima com a atitude do irmão, ela acha aquilo um absurdo, o irmão tá apaixonado por ela, mas ela confessa que ela tá apaixonada pelo próprio pai, que inclusive quando ela beijava a amiga dela, ela visualizava a imagem do pai. E aí o Guilherme não aguenta, né? Ele fica ali super irritado com tudo aquilo, ele pega uma arma e mata a irmã. E aí ele foge e se joga no trilho do trem, porque assim ele poderia ficar junto com a irmã. A última cena, né, será que dá pra piorar, né? A gente já tem ali a morte do Edmundo, que se suicidou, a gente tem a morte do Guilherme, que matou a irmã e se suicidou, a Glória, que foi assassinada, a outra menina que tava no quarto, que morreu. E aí a gente tem a última cena, então, que é o velório dos filhos, né? A gente tem a senhorinha chorando muito no túmulo do filho. Ela assume então que ela nunca gostou da filha, que ela sempre viu na filha uma concorrente e que ela sempre foi apaixonada pelos filhos. Enquanto isso, Jonas assume que ele é apaixonado pela filha e que ele procurava em outras garotas de 15, 16 anos se satisfazer porque ele sentia tanto desejo pela filha que em outras garotas ele conseguia se satisfazer. E aí ele não corrompia a própria filha. Inclusive foi por isso que ele mandou a filha para o colégio interno, porque assim ele poderia controlar os seus desejos, né? Não sei como controlar desejos se ele tá ali com outras garotinhas, mas enfim. E aí ele pede, né? Ele discute ali com a senhorinha, com a própria esposa, e ele pede para que ela o mate. E ela pega uma arma, atira nele, ele morre, muito feliz porque ele vai poder ficar junto com a filha, e a senhorinha foge com aquele amante lá que ela tinha traído o marido há muito tempo atrás. E aí a gente descobre quem é o amante. O amante é o Nonô, é aquele filho louco. Pois é, ela traiu o marido com o próprio filho, o filho ficou louco por ter consumado o incesto com a mãe, e aí quando o pai morre, quando ela mata o marido, ela foge para ficar com o filho, o único que sobrou, né? Porque os outros morreram. Fim de peça, início do Teatro Desagradável do Nelson Rodrigues. Realmente é uma peça com muitos pontos desagradáveis. A gente tem incesto, a gente tem pedofilia, a gente tem estupro. E tem alguns detalhes que a gente já tinha visto em algumas peças anteriores, como a mutilação masculina, que a gente viu em A Mulher Sem Pecado, né, que o homem só poderia ficar com a mulher se ele se mutilasse, né, ele comenta sobre isso lá. O amor de duas irmãs pelo mesmo homem, né, nesse caso a gente tem a Ruth, que é a irmã da senhorinha, que é apaixonada pelo marido dela. E tem o assassinato, o adultério, que também a gente já tinha visto nas outras peças. Uma coisa que é muito interessante de se notar é o uso da garota que está em trabalho de parto, que ela só aparece por meio de sons, por meio de gemidos, de gritos. A gente não vê ela, a gente não tem a cena do quarto, né? Isso traz para o público, para a plateia, uma sensação de pena, de desespero, de nojo, de terror. Outro ponto, né, além de a gente ter a imagem do Jonas como Jesus, outro ponto que também foi considerado um sacrilégio é que em diversos momentos do diálogo, o Jonas, ele cita passagens da Bíblia. Então a gente vê que ele seria um homem religioso, um pai de família perfeito. A ideia do álbum de família, para mim, é uma das mais incríveis. Que ele faz essa questão do álbum de família, porque nem tudo que a gente vê ali nas fotos, nas fotografias, é realmente real. Muitas vezes aquilo é só uma pose e a gente não sabe o que está acontecendo por trás. Para você que acha que tudo que tá no Instagram é realmente o que acontece, é realmente a verdade, o Nelson já trazia essa metáfora há muitos anos atrás, quando nem existia internet. Outra coisa que a gente precisa destacar é a presença do speaker, que, como eu disse, ele vai trazer ali um alívio cômico no meio de toda aquela
cena pesada, né? A peça como um todo é bem pesada. E ele vem ali como uma figura irônica, uma espécie de representação da opinião pública, né? O que as pessoas pensam sobre aquilo. Ele vai representar tudo isso, é uma verdadeira sátira da opinião pública. Eu vou ler um pedacinho para vocês de uma fala do speaker logo do início da peça, né? Quando ele tá falando sobre o pós-casamento da senhorinha do Jonas. E aí o speaker fala: partem os românticos nubentes para a fazenda de Jonas, em São José de Golgonhas. Longe do bulício da cidade, gozarão da sua lua de melzinha. Goodbye, senhorinha, goodbye, Jonas. E não esquecer que preconizam os evangelhos: crescei e multiplicai-vos. Ou seja, ele já está usando da ironia, né? E aqui também a gente já vê o quê? A presença de um evangelho, de uma citação da Bíblia, né? A construção dos personagens também é algo que me chamou muito a atenção, porque eles são personagens que cada um tem seus desejos reprimidos, seus medos, cada um tem seus pecados próprios. Todos buscam de alguma forma fugirem dos seus desejos ocultos, mas no final acaba que nenhum consegue direito. Então o Guilherme, ele foge do seu amor pela irmã indo para o seminário. Quando ele vê que não tá dando certo, ele se mutila. O Edmundo foge do amor pela mãe se casando. A Glória se envolve num relacionamento com uma amiga para poder fugir do amor que ela sente pelo pai. O Jonas, ele transmite o seu desejo em outras garotas para fugir do desejo que ele tem pela própria filha. O Nonô, quando ele sucumbe ao desejo dele, ele enlouquece. E cada um tá ali, né, carregando o peso dos seus desejos pecaminosos. E essa é uma família que não tem valores, que eles se regem pela violência. E assim, é exagerado, é demais, mas quantas dessas coisas a gente não vê por aí? Os maiores casos de assédio sexual são dentro da própria família. Vou ler alguns trechos do que o Nelson mesmo fala sobre o álbum de família nesse livro, no Nelson por ele mesmo, né? E ele fala assim: a família do meu álbum não é uma família de esquina, é a família humana. Depois ele fala assim, que não há valores em jogo, né? A violência da primeira família humana, ainda sem os sofrimentos provocados pelo mundo exterior. Não escrevi uma peça sobre incesto. Escrevi um trabalho exaustivo sobre o homem em um estado de paixão pura. Ali, naquela família e no seu álbum, não existem meias medidas. Depois ele fala, né, que álbum de família é, na verdade, uma peça monística. E ela foi formidável para mim, porque me pôs numa posição que é extremamente válida para o artista, que é a de autor maldito. Segundo se conta, né, senhoras, as pessoas que assistiam a peça diziam querer que os personagens, que aqueles personagens incestuosos, violentos, eles fossem mais como todo mundo. O que ninguém entendeu é que a ideia do Nelson era realmente representar todo mundo. É uma metáfora radical. E ele falou, né, e não ocorriam a ninguém que aqueles personagens eram realmente como todo mundo. E por isso eles causavam tanta repulsa. Todo mundo não gosta de ver no palco as suas confessas abjeções. Inclusive, aqui no Pecado na Obra de Nelson Rodrigues, né, tem aqui, né, ele expôs ao público o que muita gente poderia sentir e que por algo maior consegue guardar em suas entranhas. É um mural primitivo, pintado com sangue e com excremento, onde se espoja toda a brutalidade poética do bicho criatura humana. Depois ele fala o seguinte: ninguém mais existe, aquela família é a única e é a primeira, é a família do homem. Embora um e outro caminho levassem sempre ao parto e à morte, porque ele fala que o homem ou ele leva ao parto ou ele leva à morte. Pois o destino de Nonô com Senhorinha seria o de se tornar um novo Jonas reditivo, embora não acabe nunca a sua história, porque é a história do homem. Em 1981, a peça foi então adaptada para o cinema. A peça foi dirigida pelo Braschek, acho que é isso o nome do diretor.
e se chamava Álbum de Família, a história de uma família devassa. Quem interpreta a Glória, inclusive, é a Lucélia Santos, né, que depois ficou famosa aí nas novelas da Globo. O filme, ele tem pouco mais de 1 hora, eu cheguei a assistir o filme, eu achei que ele é muito explícito, tá? Tem cenas bem, assim, quentes e pesadas, mas não achei muito bom não, achei que ele foge um pouquinho da história da peça mesmo e ele foca mais no erotismo do que nos pecados e nos diálogos, porque na peça do Nelson a gente não tem nada muito explícito, né? A gente não tem nenhuma cena explícita. O mais incrível são os diálogos, né? E que muita gente criticou, inclusive, os diálogos do Álbum de Família. Bom, gente, para finalizar, então, eu vou ler o apêndice que o Nelson escreveu para a peça Álbum de Família, que eu acho que vale a pena ler bem curtinho. Escrevi essa peça como um anjo. Isso pode parecer apenas uma frase, aliás, subliterária, mas eu digo anjo no sentido de que realmente não fiz a menor concessão dos critérios aos valores convencionais. Fui até as últimas consequências do assunto. Mergulhei no abismo. Álbum de Família é uma peça suicida, que da primeira à última linha desiste do aplauso crítico e tranquilamente admite a própria destruição. Tanto é que ela passou 21 anos encarcerada, enjaulada como uma cachorra idofóbica. E esse depoimento foi publicado, então, no jornal Rio de Janeiro, no ano de 1967. Bom, gente, foi isso, então. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é realmente uma peça que traz ali alguns assuntos bem pesados. É uma peça que veio para destruir ali o sucesso que o Nelson tinha conquistado em Vestido de Noiva. Mas eu acho que é uma peça extremamente interessante para a gente olhar com outros olhos e entender a abordagem crítica que ela faz. E aí a gente se vê no próximo vídeo. A próxima peça que a gente vai conversar então no projeto é Anjo Negro, que também é uma peça que traz ali diversas controvérsias e bastante crítica, então vai ter bastante coisa pra gente conversar também. Deixa seu like se você gostou do vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo e até mais!